aluna, olá aluno. Bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje é sobre resolução de exercícios, né? Nós vamos falar, não é, e comentar as questões sobre força gravitacional, sobre ciclo de marés e sobre os satélites geoestacionários, tá ok? Para essa aula de exercícios comentados, existe uma aula teórica. Se você perdeu, ou se você queira revisar, né, tudo que foi dito na aula, rever, você encontra todo esse material lá na plataforma Gonçalves Dias. Tá ok? Então basta acessar a plataforma Gonçalves Dias e procurar ali por essa e por outras aulas também, né? Então tem essa ferramenta aí excelente para que você continue seus estudos. Ok? Então vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: ó, considere que a Estação Espacial Internacional, que é um satélite artificial, de massa m, descreve uma órbita elíptica estável. Isso em torno da Terra, com um período de revolução t e raio médio r. Okay? E esse raio médio é o raio da órbita. Viu? Então, nesse momento, letra A, o período depende de sua massa. Letra B, a razão entre o cubo do seu período e o quadrado do raio médio, né, da órbita é uma constante de movimento. Letra C, o módulo de suas velocidades é constante em sua órbita. Letra D, a energia cinética é máxima no afélio. E letra E, a energia cinética é máxima no perigeu. Ok? Bom, então para essa questão, se você marcou a letra E, você acertou, certo? A energia cinética ela é máxima no perigeu. Assim como existe o afélio e o periélio, né, para o movimento aí da Terra em torno do Sol, por exemplo, o periélio é perto, né, e o afélio é longe. Então, entre o periélio e o afélio, existe uma diferença de velocidade entre eles. Quando passa mais próximo, né, quando passa ali no periélio, a velocidade ela é maior. No afélio, a velocidade é menor. Ok? Então, a relação da energia cinética com a velocidade, certo, é que onde a velocidade é maior, a energia cinética também é maior. Onde a velocidade é menor, a energia cinética também é menor. Tá ok? Então, no caso do movimento da Lua, por exemplo, dos satélites, né, artificiais ou satélite natural, nós chamamos aí, né, esse ciclo, quando está mais próximo ou quando está mais distante, nós chamamos de perigeu e apogeu. Certo? Então, perigeu próximo, o apogeu é distante. Tá certo? Então, quando ele está mais próximo, a velocidade aumenta. Certo? Então, por isso que a energia cinética ela é maior no perigeu do que no apogeu. Ok? Por isso que a letra E é a resposta correta. E as demais, professor, por que não estão corretas? Muito simples. Vou começar pela letra D aqui. Ó. A letra D diz o seguinte, ó, que a energia cinética é máxima no afélio. Okay? Afélio é distante. Se está distante, a velocidade é menor. Ok? Velocidade é menor. Onde é que a gente vê isso aí? Em que parte dos estudos da astronomia que a gente vê isso aí? É muito simples. Basta você fazer uma revisão das leis de Kepler. Lá nas leis de Kepler, na terceira lei de Kepler, na segunda lei de Kepler, desculpa, você vai encontrar aí, né, que é a lei das áreas, você vai encontrar essa explicação. Por que é mais próximo, por que mais próximo é mais rápido e distante é devagar. Ok? Então, como se trata do afélio, o afélio é distante, a velocidade é menor, então a energia cinética também é menor. Certo? No caso da letra C, o módulo de sua velocidade é constante em sua órbita. Não. Se está se tratando de uma órbita elíptica, certo? E nós temos aí, dentro desse movimento elíptico, momentos em que esse satélite está mais próximo da Terra e momentos que ele está mais distante, então a velocidade ela não pode ser a mesma. Né? Justamente por conta da explicação das alternativas aí, da alternativa correta, no caso a letra E.
Então, quando está mais próximo, a velocidade é maior. Quando está mais distante, a velocidade é menor. Então, nós temos uma variação das velocidades. Isso porque se trata de uma órbita elíptica, certo? Se ele dissesse, por exemplo, que poderia se tratar de uma órbita circular, nós poderíamos considerar, ok? Mas na órbita elíptica, não. No caso da letra B, a razão entre o cubo de seu período e o quadrado do raio médio da órbita é uma constante de movimento, né? Então, você pegando lá na terceira lei de Kepler, você vai fazer essa relação aí entre o tempo de revolução e o raio médio, tá certo? Mas lá não fala que é uma constante de movimento, certo? Essa constante ela vai envolver alguns fatores, como a própria massa, por exemplo, certo? Então não chega a ser uma constante de movimento. E no caso da letra A, o período depende de sua massa. Não, certo? O período vai depender ali da órbita, né? A distância em que ele vai estar do astro central, né? Ou de um ponto médio, né? Isso de equilíbrio do movimento desses astros, tá, ok? Então a resposta é a letra E, né? Energia cinética é máxima no perigeu. Viram como é fácil? Então vamos para a próxima questão. A questão 2 diz o seguinte: Nicolau Copérnico foi um dos responsáveis pela mudança da visão tradicional do movimento planetário, centrado na Terra pelo movimento heliocêntrico. No entanto, algumas discrepâncias da teoria de Copérnico só foram resolvidas por Kepler, certo? Lá nas leis de Kepler, que mostrou empiricamente que as órbitas planetárias eram elipses e não círculos, né? Como o Copérnico já tinha dito anteriormente. De acordo com as leis de Kepler, julgue os itens a seguir. Primeiro, a primeira lei de Kepler afirma que, no referencial heliocêntrico, as trajetórias dos planetas são elipses, certo? Com o Sol, né, com o centro do Sol, como um dos pontos focais, né, um dos focos, o Sol ocupando um dos focos, certo? 2. A segunda lei de Kepler afirma que cada planeta varre áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol. Portanto, quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade diminui. Para 3. Segundo a terceira lei de Kepler, o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita, né? E o 4, as leis de Kepler se aplicam somente aos planetas que orbitam o Sol. Pronto, então a resposta já apareceu aí, né? É a letra B. Então, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas, né? A 1, no caso, a primeira lei de Kepler afirma que no referencial heliocêntrico as trajetórias dos planetas são elipses, né? Sejam elipses, com o centro do Sol como um dos pontos, né, focais, um dos focos. Correto. A 2, por que não está correta? Certo? A segunda lei de Kepler afirma que cada planeta varre áreas iguais em tempos iguais, isso em torno do Sol. Portanto, quando um planeta está mais próximo, sua velocidade diminui. Aqui está o erro. Ele afirma na questão que a velocidade está diminuindo e ela não diminui. Ao contrário, ela aumenta. Quando passa mais próximo, ela aumenta. Então, o erro da segunda afirmação é justamente o final. Não é isso? Então, ele vem trazendo um texto que vem todo corretinho, mas no final ele diz que a velocidade, quando passa mais próximo, diminui. E não é verdade. Quando passa mais próximo, a velocidade aumenta. Tá, ok? Tem que ter cuidado. No caso da 3, que também é correto, né? Ele fala que, segundo a terceira lei de Kepler, o quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo, né? No caso, um semi-eixo maior de sua órbita, né? É a lei das órbitas, né? O quadrado do período dividido pelo o cubo do raio médio, né? Que é justamente esse semi-eixo aí maior, ok? E a 4, por que está errado? Ele diz que as leis de Kepler se aplicam somente aos planetas que orbitam o Sol. Não.
qualquer sistema que tem aí um corpo central e outro orbitando, aplica-se as leis de Kepler. Ele não se aplica só ao nosso sistema solar. Ele se aplica também a todos os outros tipos de sistemas. Ok? Então, por isso que a A4 está incorreta. Ok? Viram como é fácil? Basta ter aí um pouco de atenção nas afirmações. Tá, ok? Cuidado, porque algumas elas podem vir o texto todo certinho, mas uma palavra compromete tudo. Tá, ok? Então tem que ter cuidado com essas armadilhas que vocês podem encontrar aí nas provas dos vestibulares. Né? Vamos para a questão 3. No dia 5/5/2018, quando a sonda, a InSight, né, da NASA, decolou para Marte, certo? O peso de seus instrumentos de medição eram de 500 newtons. No pouso da sonda no planeta Marte, esses mesmos instrumentos pesavam 185 newtons. Olha só, 500 na Terra, 185 em Marte. Com relação a essa situação, e considerando que a intensidade da gravidade na Terra seja de 10 newton por quilo, assinale a opção correta. Letra A. A massa dos instrumentos de medição de sonda é 50 kg na Terra e em Marte. Né? Letra B. Em Marte, a intensidade da gravidade é de 10 newton por quilo. Letra C. A massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg apenas na Terra. Letra D. A massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 kg apenas em Marte. E a letra E. Em Marte, a intensidade da gravidade é de 4,7 newtons por quilos. Né? Ok? Bom, então se você optou pela opção A, você acertou. Ok? Porque a questão está falando o seguinte, a questão está falando de peso. Certo? Então você já tem que saber a diferença entre peso e massa. Existe uma diferença muito grande. Apesar de que essas entidades, elas em algum momento se relacionam, mas elas são diferentes. Certo? A massa é quantidade de matéria e o peso é uma força. A massa é uma grandeza escalar e o peso é uma grandeza vetorial. Ok? Então eles são diferentes. A massa, bem como eu já disse, é a quantidade de matéria. É uma característica, né? A matéria é uma característica que o corpo ele vai carregar para qualquer local que ele estiver, seja na Terra ou seja em Marte. Ou seja, a massa ela será a mesma aqui na Terra e lá em Marte ou na Lua, em qualquer outro local. O que vai mudar é o peso. O peso ele tem uma relação muito íntima com a gravidade. Certo? Então, se há uma mudança de gravidade, há uma mudança no peso. Aqui mesmo na Terra, a gravidade, a intensidade da gravidade, ela tem uma variação. Okay? Ela tem uma variação. Então, tem locais na Terra em que a gravidade ela não é a mesma do que em outros. Tem uma pequena variação. Então, isso também vai mexer com o peso. Então, o peso dos corpos nem na Terra são iguais. Certo? Então, imagina quando muda para outro planeta. Então, a massa dos instrumentos, a massa que não muda, grandeza escalar, ela é de 50 quilos, tanto na Terra quanto em Marte. Ok? O que muda é a gravidade. Certo? No caso da letra B, por que a letra B está errada? Em Marte, a intensidade da gravidade é de 10 newtons por quilo. Não. Por que que não? Basta a gente olhar para a questão. Ele está afirmando que os instrumentos na Terra têm um peso de 500 newtons. E está afirmando que em Marte tem um peso de 185 newtons. Bom, se o peso depende da gravidade, e a massa não mudou porque são os mesmos instrumentos, então a gravidade de Marte não pode ser igual à gravidade da Terra. Ela tem que ser menor. Ok? Então por isso que a letra B está errada, está incorreta.
No caso da letra C, a massa dos instrumentos de medição da sonda é de 50 quilos apenas na Terra. Não, a massa ela é a mesma para qualquer local do universo. O que vai mudar é o peso, a massa ela é a mesma. Letra D, a massa dos instrumentos de medição da sonda é 50 quilos apenas em Marte. Bom, a mesma explicação para a letra C é da letra D. Certo? E a letra E, em Marte, a intensidade da gravidade é de 4,7 Newton por quilo. Não, isso a gente não consegue afirmar, né? Inclusive, a gente pode até fazer os cálculos, né? Utilizando a equação do peso, né? Peso é massa vezes gravidade. Aí você consegue saber, através do peso e da massa, né, a gravidade. No caso, nós já temos o peso, né, da Terra e a gravidade, dá para encontrar a massa. E também nós temos o peso em Marte, através da massa que é a mesma, encontra essa gravidade. Mas quando você for fazer essa continha, você vai perceber que não vai dar o valor. Não vai dar 4,7. Ok? Bom, então, a resposta é a letra A, né? Vamos para a quarta questão. A transmissão para o Brasil de um jogo de futebol que ocorre no Japão é realizada com o auxílio de um satélite de comunicações que retransmite as ondas por ele recebidas. As ondas utilizadas pelos satélites, nesse caso, são, olha lá, vamos falar de ondas, certo? Os satélites, eles trabalham aí no reflexo dessas ondas, né, na transmissão dessas ondas. Letra A, são ondas eletromagnéticas transversais. Letra B, ondas eletromagnéticas longitudinais. A letra C, né, as ondas mecânicas transversais. Letra D, ondas mecânicas longitudinais. E a letra E, ondas eletromagnéticas para a transmissão da imagem e ondas mecânicas para a transmissão do som. Ok? Então, primeiro nós temos que entender o que são ondas eletromagnéticas e o que são ondas mecânicas. Caso você não lembre, ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que têm por característica conseguir a transmissão, né, elas conseguem transmitir, encaminhar no vácuo, certo? E as ondas mecânicas não. As ondas mecânicas elas dependem do meio material, ok? Primeiro, o que é onda? Para que fique bem claro. Onda é toda perturbação que vai se propagar em um meio. A onda não transmite matéria, somente energia. Então, é uma energia que vai ser transmitida, essa energia que nasce de uma perturbação que vai ser transmitida pelo meio, seja ele material ou não. No caso das ondas eletromagnéticas, elas conseguem andar, né, conseguem se mover no meio material e no meio imaterial também. Já no caso das ondas mecânicas, não. Onda mecânica só em meio material. Um exemplo de uma onda mecânica é o som. O som é uma onda que só consegue ser transmitida em um meio material. Okay? Um exemplo de uma onda eletromagnética, a luz. A luz ela consegue se propagar no vácuo. Tá, ok? Bom, então essa onda de transmissão, como ela vai para o satélite, né, antes de ela chegar no satélite, ela vai passar no espaço que seria ali um vácuo, né, ou muito próximo disso. Então não pode ser uma onda mecânica, certo? Tem que ser uma onda eletromagnética. E o que é uma onda transversal e o que é uma onda longitudinal? Também é muito simples. Uma onda transversal, a propagação e a vibração, elas formam aí um eixo de 90 graus, né? E uma onda longitudinal, a vibração e a transmissão, né? E a propagação dessa onda, não. Elas estão ali na mesma direção, né, e no mesmo sentido. Ok? Então, com toda essa informação, você só pode ter colocado aí a letra A, né? São ondas eletromagnéticas transversais. Bom, por que não é a letra E? Ondas eletromagnéticas para a transmissão da imagem e ondas mecânicas para a transmissão do som. Não, a informação ela vai de uma vez só, tá certo? Com uma onda só, que é uma onda eletromagnética, certo? A onda mecânica ela não pode se propagar aí no vácuo, ok? Então, com essa informação e com essa questão, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.